Você já teve a sensação de que sua mente está em constante funcionamento, como se nunca encontrasse o botão de desligar? É como estar preso em um labirinto de pensamentos que se repetem, memórias que insistem em voltar e preocupações que não se cansam de te perseguir. Você tenta relaxar, respirar fundo, mas é como se algo dentro de você continuasse acelerado. O corpo pede descanso, mas a mente insiste em correr. Pensar demais dá a ilusão de controle, mas na verdade é como correr em uma esteira. Você se cansa, mas não sai do lugar. E pior, acabamos nos acostumando a esse barulho mental, acreditando que viver assim é normal. Mas, e se não for? E se houver um caminho mais leve, mais silencioso, mais presente? E se a verdadeira sabedoria não estiver em pensar mais, mas em pensar melhor? Fica comigo, porque nos próximos minutos você vai descobrir 10 estratégias simples, mas profundas, para desintoxicar sua mente e recuperar o comando da sua atenção. Curtiu essa introdução? Então já deixa o like, comenta hoje Eu Escolho Clareza e se inscreve no canal para não perder o restante dessa jornada. Mas antes de te entregar essas estratégias, eu quero que você escute com atenção uma história. Ela carrega uma lição capaz de transformar a forma como você lida com seus próprios pensamentos. Em uma vila cercada por colinas e silêncio, vivia Elias, um jovem admirado por sua mente rápida e analítica. Sempre com uma resposta na ponta da língua, sempre prevendo os piores cenários. Mas por dentro, Elias carregava um cansaço que não podia ser visto. Pensava tanto que já não sabia o que era sentir. Antes de dormir, revia cada detalhe do seu dia. Ao acordar, já começava a prever possíveis erros. Era como se estivesse em guerra com o próprio pensamento. Até que um dia, o ancião da vila, um artesão do silêncio, o levou até o topo das colinas. Lá em cima, com a vista do vale, ele disse: "Veja esse campo. Ele só floresce depois do inverno. A mente também precisa parar para dar frutos." Se essa história já te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Quero aprender a florescer depois do inverno e aproveita para seguir o canal. Vamos juntos até o fim. Naquele momento, Elias não tinha resposta. Pela primeira vez, ele apenas escutou. O velho continuou: "Pensar é necessário. Mas pensar demais é como cavar poços em lugares onde não há sede." E foi ali, no silêncio, que Elias entendeu que o problema não era a mente em si, mas o peso que ele mesmo alimentava dentro dela. Ao descer das colinas, ele não era mais sábio, mas estava mais leve. Tinha menos certezas, mas mais espaço dentro de si. E é disso que se trata este vídeo, não de eliminar pensamentos, mas de criar espaço para o que realmente importa. Porque muitas vezes, o que te falta não é mais raciocínio, e sim uma pausa. E é com essa história que abrimos a primeira estratégia estoica para desintoxicar sua mente. Número 1. Aprenda a escolher com sabedoria onde você deposita sua atenção. Se isso fez sentido para você, comenta Eu Escolho Soltar o que me pesa, deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém que está precisando desacelerar. Se essa história já te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Quero aprender a florescer depois do inverno e aproveita para seguir o canal. Vamos juntos até o fim. Essa é, talvez, uma das lições mais duras e mais libertadoras do estoicismo. Você não sofre pelo que acontece, mas pela história que cria sobre o que acontece. Não se trata de negar as emoções ou fingir que nada te afeta. O estoicismo não exige que você se torne de pedra, mas que se torne consciente. Entre o estímulo e a resposta, há um espaço. E é nesse pequeno espaço que mora sua liberdade. É ali que você escolhe se entrega o controle da sua paz para alguém ou se permanece inteiro. O que te afeta só te afeta porque, em algum nível, você concordou com isso. Às vezes, é apenas um comentário atravessado, uma crítica sutil, um gesto mal interpretado, e pronto, sua mente dispara, seu corpo reage, e o dia desanda. Mas e se o problema não estiver no outro? E se for a sua interpretação que está contaminada de inseguranças antigas? Epicteto dizia: "Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas." Se esse insight fez sentido para você, comenta Eu Escolho o espaço entre o estímulo e a resposta. Deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa clareza. Repare, duas pessoas podem viver a mesma situação e reagir de formas completamente diferentes. Uma crítica pode destruir alguém e motivar outra pessoa. Um término pode afundar um e libertar o outro. O que muda? A lente. A narrativa. A interpretação. O problema raramente está nos fatos,
mas na forma como a sua mente os traduz. Quando você se sente constantemente ferido por pequenas coisas, isso não revela a crueldade do mundo, mas a fragilidade dos filtros internos que você desenvolveu. São feridas antigas procurando validação, inseguranças querendo ser confirmadas. E qualquer palavra, silêncio ou gesto vira gatilho. A desintoxicação mental começa com o reconhecimento de que nem todo pensamento é verdade e nem toda emoção é justa. Uma simples pergunta pode mudar tudo. Essa situação é realmente tão grave ou é a minha interpretação que está tornando isso insuportável? Esse pequeno intervalo pode ser o antídoto que salva seu dia. Se você quer cultivar essa pausa poderosa, escreve nos comentários: eu escolho interpretar com leveza, e se inscreve para não perder os próximos capítulos dessa jornada. Essa mesma pausa também serve para os conflitos. Quantas vezes você gastou energia tentando vencer discussões que nem precisavam acontecer? Quantas respostas você deu só para provar um ponto que no fundo nem importava? O mundo te ensinou que reagir é sinônimo de força, mas o verdadeiro poder, muitas vezes, está em não reagir. Está em manter o foco no que realmente importa, em escolher suas batalhas com sabedoria, em preservar a sua calma mesmo quando tudo parece pedir o contrário. O estoico não se omite, ele observa. Ele escolhe. Ele entende que nem tudo que grita merece resposta. Porque quando você aprende a priorizar sua paz sobre a sua razão, você começa a viver com mais integridade, mais clareza e mais leveza. Voltar ao essencial é o antídoto contra o excesso. Se você sentiu isso dentro de você agora, comenta: eu escolho a paz ao invés da razão, e envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje. Você já se sentiu sobrecarregado por coisas que nem sabe por que faz? Uma rotina cheia, uma lista de tarefas que não nutrem, uma busca constante por mais? Vivemos numa era onde o excesso é confundido com progresso. Mas a mente humana não foi feita para digerir tanto ao mesmo tempo. Cada estímulo a mais rouba um pouco da sua paz, da sua atenção, da sua presença. É como tentar ouvir uma música no meio de uma multidão gritando. E é aí que o estoicismo te convida a voltar ao essencial. Musônio Rufo dizia que quanto mais nos aproximamos da natureza, mais nos afastamos da ansiedade. E essa volta à natureza é também um retorno à sua própria essência, o simples, o verdadeiro, o que realmente importa. Quando você se reconecta ao essencial, você percebe o quanto estava carregando peso demais. Se essa mensagem te tocou, comenta menos é paz, deixa seu like e respira fundo com consciência por alguns segundos antes de continuar. Desintoxicar a mente é se tornar um guardião do que entra nela. A verdade é dura, mas necessária. Você está se tornando aquilo que permite entrar. Cada notificação, cada comparação nas redes sociais, cada conteúdo consumido sem filtro molda a forma como você pensa, sente e reage. A ansiedade muitas vezes não nasce da realidade, mas da superexposição a expectativas irreais. E se você permite que tudo entre, sua mente vira uma praça pública onde qualquer voz tem espaço, e muitas delas não têm nada de construtivo a dizer. O filósofo Ariston de Quios alertou: só é pobre quem deseja mais do que precisa. Quando você consome sem consciência, sua mente acredita que está sempre em falta. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você contempla o silêncio, algo dentro de você começa a florescer. Se você quer blindar sua mente, comenta: o filtro que me molda, e compartilhe esse vídeo com quem está precisando desse reset mental. A mente clara não é a mente cheia, é a mente leve. Vivemos em um tempo onde saber demais não é sinônimo de sabedoria, mas de cansaço. A mente saturada não encontra respostas, apenas ruído. Você sabe tanto, mas sente que falta tudo. Isso acontece porque o excesso de informação sem propósito só te afasta do essencial. É o paradoxo da era moderna. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento e, ainda assim, nunca estivemos tão confusos. A verdadeira sabedoria está em saber o necessário, não o máximo. Quando você começa a reduzir o volume do mundo e aumenta o volume da sua própria presença, as coisas começam a fazer sentido. A clareza surge não quando você sabe tudo, mas quando para de tentar saber tudo. Se você quer leveza mental, comenta: menos informação, mais direção, e fica comigo, porque ainda temos muito que limpar, transformar e silenciar juntos. A verdadeira sabedoria não se encontra no acúmulo de informações, mas na arte de discernir o que realmente merece espaço dentro da mente e do coração. Não é sobre saber tudo, mas sobre saber o que deixar ir. Vivemos em uma era em que somos bombardeados por dados, opiniões, teorias e exigências constantes de produtividade intelectual. Mas a mente, assim como um lago,
só reflete com nitidez quando está tranquila. Quando há excesso, há distorção. Quando há ruído, há confusão. A leveza que tanto buscamos nasce da depuração, do silêncio, da pausa e da presença. Os momentos mais marcantes da vida não são, na maioria das vezes, aqueles cheios de respostas, mas os banhados por um pôr do sol, uma conversa simples ou o silêncio que cura. Desintoxicar a mente é um exercício de esvaziamento, é ter coragem de soltar opiniões herdadas, abandonar certezas rígidas e aceitar o mistério das coisas. A clareza surge na medida em que o ruído diminui. E quando isso acontece, a compreensão deixa de ser uma busca intelectual e passa a ser uma experiência de existência plena. A pressa é o veneno da mente. Ela age em silêncio, mas consome com violência. Você sente que está sempre tentando alcançar algo que nunca chega, como se a vida estivesse sempre um passo à frente. Essa inquietação, embora sutil, transforma o cotidiano em uma corrida exaustiva. O café da manhã é apressado, as mensagens são respondidas mecanicamente, e cada tarefa do dia parece mais um tijolo numa parede de obrigações infindáveis. A mente intoxicada acredita que está no controle, mas na verdade está sendo arrastada por expectativas que não são suas. Zenão de Sítio nos ensinou que o tempo cura o que a razão não alcança. É preciso reaprender a habitar os vazios, a respeitar os silêncios. Porque a cura acontece quando paramos de correr e começamos a sentir. O presente não exige explicações, apenas atenção. Desacelerar não é fazer menos, é fazer com presença. É escolher caminhar com consciência em vez de correr no automático. Porque viver correndo é existir, mas não é viver. O desejo inquieto é o motor da insatisfação. Quantas vezes você já conquistou algo apenas para logo depois sentir que algo ainda falta? Primeiro é o emprego, depois o reconhecimento, então o aumento, a casa, a liberdade, e ainda assim a sensação de vazio insiste em retornar. Diógenes de Sinope, com sabedoria brutal, disse: nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. A mente não treinada transforma qualquer conquista em ponto de partida para um novo desejo. E assim a ansiedade se instala, como um vício. A sociedade aplaude essa inquietação como virtude, disfarçando exaustão de ambição. Mas crescer com propósito é diferente de correr sem direção. A mente intoxicada não sabe essa diferença. Ela apenas quer mais. E esse mais nunca tem fim. Por isso, a desintoxicação mental exige um novo olhar para o que já está presente. A gratidão ativa é o antídoto. Ela não se contenta de forma passiva, mas valoriza com intensidade aquilo que já habita sua vida. O problema não é a falta. O problema é não perceber o que já é abundante. Soltar o que nunca esteve nas suas mãos é um dos maiores atos de liberdade. Quantas vezes você tentou controlar tudo? Planejou cada passo, antecipou todos os riscos, buscou dominar o imprevisível? E mesmo assim, algo sempre escapou. Porque a vida tem seu próprio ritmo. Panécio de Rhodes nos lembra que aquilo que não depende de nós é indiferente para a felicidade. Isso não significa desistência, mas discernimento. A mente intoxicada tenta segurar o vento, confunde esforço com garantia, como se pensar mais ou tentar mais pudesse evitar o erro, a dor ou o imprevisto. Mas não pode. E quanto mais você tenta, mais se cansa. O verdadeiro alívio surge quando você aprende a confiar no fluxo natural da vida. O que é seu não exige força, só presença. O que não é, não precisa ser arrastado. Soltar é aceitar que há coisas que não são sua responsabilidade. É redirecionar sua energia para aquilo que está, de fato, ao seu alcance. E nesse gesto simples, a mente encontra espaço para respirar. Quer aprofundar esse entendimento? Então curta este vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Sua participação é o combustível para seguirmos produzindo reflexões como essa. Qual dessas ideias mais te tocou hoje? Escreva nos comentários. E lembre-se, sabedoria não é carregar tudo, é saber o que deixar. A paz que você procura talvez não esteja no próximo passo, mas no silêncio entre eles. Até o próximo vídeo. A verdadeira libertação mental não está em saber tudo, mas em saber escolher o que merece permanecer dentro de você. A sabedoria não é um acúmulo de informações, é um filtro. Não brilha por excesso, mas por clareza. Os momentos mais leves da vida quase nunca foram cheios de explicações, mas de presenças silenciosas, de pausas profundas. Aquela conversa despretensiosa, o pôr do sol que você quase ignorou, o silêncio entre dois olhares,
esses instantes falaram mais do que 1000 argumentos. Porque quando a mente está em paz, como um lago sereno, ela reflete com precisão. Mas quando está agitada, nada se vê com nitidez. O pensamento em excesso não é sabedoria, é barulho. E barulho impede a visão. Por isso, desintoxicar não é encher a cabeça de novas ideias, mas ter a coragem de soltar as velhas certezas. É aceitar que o não saber, às vezes, é o caminho mais direto para uma compreensão profunda. Reduzir não é perder, é clarear. E a clareza nasce do espaço. A mente não foi feita para carregar o mundo, mas para sentir o momento. E só sente quem desacelera. Se esse trecho fez sentido para você, curta o vídeo agora e deixe um comentário com a palavra clareza. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas com essa mensagem. A pressa é o veneno da mente. Você sente como se a vida estivesse sempre um passo à frente e você nunca conseguisse alcançá-la? Como se corresse o tempo todo, mas sem nunca chegar. Essa sensação é o resultado de uma contagem regressiva invisível que te força a resolver tudo agora, entender tudo já, conquistar tudo quanto antes. Mas o que essa urgência te trouxe? Acordar cansado. Tomar café correndo? Responder mensagens sem nem ler direito? Viver em estado de alerta, como se estivesse sempre atrasado? O corpo obedece, mas a mente grita por socorro. Zenão de Sítio nos lembrou: o tempo cura o que a razão não consegue. E o tempo não tem pressa. Ele é paciente. Só ele é capaz de dissolver as dores que a lógica não alcança. A mente apressada não entende isso. Ela quer respostas agora, garantias, caminhos sem riscos. Mas a vida não é feita de respostas, e sim de processos. E processos exigem presença. A paz não mora no futuro, ela nasce no agora, quando você aceita que não precisa correr. Se essa parte ressoou com você, comenta aqui embaixo: eu escolho desacelerar. Assim você reforça esse compromisso com a sua própria paz. A desintoxicação mental só acontece de verdade quando você se reconcilia com o tempo. Quando entende que ele não é um obstáculo, mas um mestre. E esse mestre te ensina com pausas, com silêncios, com espaços em branco. Quantas vezes você se permitiu um intervalo entre uma tarefa e outra? Quantas vezes respirou antes de responder? Caminhou sem olhar o celular? Deixou um espaço vazio na agenda só para existir? A mente precisa dessas pausas. Quando tudo é preenchido, tudo vira excesso. E o excesso cansa, sufoca, adoece. Mas o espaço, o vazio consciente, é onde o tempo entra, e onde a cura começa. Você não precisa correr para ser digno. Você só precisa chegar inteiro. E para isso, é preciso respeitar o fluxo da vida, desacelerar com sabedoria e se libertar da pressão de sempre ter que produzir. Valorize o silêncio entre os sons, a pausa entre os pensamentos. Porque no fim das contas, a urgência mais verdadeira não é fazer tudo rápido, mas viver com presença aquilo que só pode ser vivido com calma. Comente "eu escolho o tempo certo" se isso te tocou, e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Quem deseja demais, nunca se sente satisfeito. Já percebeu isso? Você conquista algo, comemora por um instante, e logo sente que falta algo novo. O que antes era sonho vira padrão. E a próxima meta já está te pressionando. É um ciclo sem fim. O quando eu tiver isso, então serei feliz. Mas essa promessa nunca se cumpre. É como beber água salgada para matar a sede, só piora. Diógenes de Sinope já alertava: nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. A mente inquieta transforma cada conquista em ponto de partida para o próximo desejo. E isso não é ambição saudável, é exaustão disfarçada. Vivemos em um tempo que valoriza a pressa, a escalada constante, a comparação. E esquecemos o básico: a gratidão. A vida não é pequena, o que é pequeno é o espaço que damos ao que já temos. Pratique a suficiência. Respire fundo. Olhe ao redor. Pergunte-se: se eu soubesse valorizar o que tenho agora, já seria suficiente? Comente gratidão pelo agora se essa pergunta fez sentido para você, e ajude outras pessoas a se libertarem desse ciclo insaciável. Soltar o que nunca esteve nas suas mãos é talvez o gesto mais libertador que você pode fazer por sua saúde mental. Quantas vezes você já se cobrou por um resultado que não dependia só de você? Já perdeu noites tentando entender o comportamento de alguém? Já se culpou por algo que estava fora do seu alcance? Isso não é responsabilidade,
É autoagressão. O estoicismo ensina que o que não depende de nós deve ser tratado com indiferença emocional. Não é frieza, é clareza. É saber até onde vai o seu esforço, e onde começa a dança da vida, com suas reviravoltas imprevisíveis. Soltar não é desistir. É redirecionar. É devolver à mente o espaço roubado pela obsessão de controlar o incontrolável. Panécio de Rhodes dizia: o que não depende de nós é indiferente para a felicidade. Guarde isso. Se não está nas suas mãos, não deve morar na sua mente. Comente: eu escolho soltar se você entendeu essa verdade. E lembre-se, o que permanece quando você solta, isso sim, é seu.